O surgimento do ser humano ainda traz muitas dúvidas. Será que ele veio realmente do macaco ou foi algum ancestral que originou? As dúvidas sobre a origem não somente do planeta, mas também de nós como humanos, assolam muitas pessoas. E a ciência tenta responder isso na medida do possível. E na aula de hoje, a gente vai ter uma palhinha de como provavelmente foi o surgimento de nós, seres humanos, na era que nós vivemos, a era Cenozoica. Eu me chamo Jonas, sou professor de biologia aqui no Ciência no Papel e te chamo para esse mundo fantástico do Homo sapiens. Vem! Fala galera massa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Ciência do Papel pra gente dar prosseguimento e finalizar a nossa aulinha de eras geológicas. Lógico, com a era na qual a gente tá vivendo, que é a era Cenozoica, como tá aí disponível para vocês no nosso slide. Se liga só, eu coloquei nessa primeira imagem algo para representar muita coisa que vai estar acontecendo nessa era. E uma das coisas são as eras do gelo, que a gente vai estar entendendo daqui a pouquinho. Mas pra gente compreender, lembra, toda era é dividida em períodos. Foi isso com o Paleozoico, foi assim com o Mesozoico, e aqui, logicamente, não vai ser diferente. Então, dentro da era Cenozoica, essa era que a gente está vivendo agora, esse nome Cenozoico vem de cena, tá? Como se fosse algo gravado nesse momento. A gente vai ter o período Paleógeno, que é o primeirão. Ô, prof, qual é a grande característica desse período? Primeiro é que os continentes, nessa época, já estavam praticamente na posição que eles estão hoje em dia. Hoje que a gente está conversando, logicamente, porque, não sei se você está ligado, mas os continentes, eles se afastam 10 centímetros por ano. Quem sabe, logo, logo, o Brasil está grudado na África de novo, e a África nos Estados Unidos, e também com a Ásia e a Europa. Eu vou poder ir para Paris de carro. Basta só botar gasolina, olha que massa, né? Só que daqui pra lá eu já vou estar morto, provavelmente. O que mais que a gente sabe, prof? O clima também ficou super agradável. E esse clima agradável, logicamente, favoreceu uma coisa maravilhosa. Quando a gente saiu da era Mesozoica, os mamíferos ainda eram bem pequenos e simples, não tinha tantos assim. Só que nessa época do Paleógeno, lembra? A gente encerrou com a extinção dos dinossauros. E com a morte do seu maior predador, você tinha mais comida, tinha mais recurso, tinha menos competição e, logicamente, menos perseguição sobre a sua vida. Isso favoreceu os mamíferos a não somente se tornarem diferentes, ou seja, surgirem várias espécies de mamíferos, mas também para que eles se tornassem gigantescos. O período Paleógeno ele é conhecido como o período que você vai ter os mamíferos gigantes. O Pirotherium, por exemplo, era um mamífero que a gente acredita que ou originou os elefantes ou o rinoceronte. Mas esse cara aí tem aproximadamente 3 metros de comprimento, um tanque. E do lado aqui você já dá para imaginar, provavelmente, de quem é esse ancestral, né? O Cliptodonte, que é um ancestral tranquilamente do tatu. Você tem uma noção como esse bicho era grandão? Esse cara tem o tamanho de um Fusca. Um Fusca. Pra você ter uma ideia, esse aqui é o tamanho de um tatu, tá? Opa, pronto. Aqui tá o tamanhozinho do tatu. Pequenininho. Olha o tamanho desse cara comparado a um soldado. E você teve espécies de gliptodontes muito maiores, como do lado esquerdo. Gente, gigantescos, né? Mas, lógico, mamífero não oferecia tanto risco assim, né, para outros animais. Mas você vê que ele tem ali uma carga ainda de dinossauro. Olha aquele rabo cheio de espinho, que lembra muito o anquilossauro, né? Uma carapaça, um tanque de guerra. Aqui diante de vocês, o Indrocterium, o maior mamífero terrestre que já existiu. 6 metros de comprimento, 6 metros de altura. Esse cara, se você colocar em proporção, olha aí, comparando o ser humano com o elefante e comparando com o Indrocterium. Olha como esse bicho era um tanque, meu amigo. O elefante parece um carrinho da Hot Wheels perto dele, de tão pequeno. Dá lá mesmo frião. Dá vontade de você brincar com ele. Também foi nessa época que surgiu a maravilhosa preguiça gigante. E aí do meu lado direito, você tem um pesquisador que descobriu, se eu não me engano, aqui no Brasil, uma toca onde elas viviam. E isso que você tá vendo não é terra não, tá? Isso é rocha. As garras da preguiça gigante eram tão monstruosas que ela conseguia cavar na rocha, de tanta força que tinha. Esse animal tinha aproximadamente 3 a 4 metros de altura quando ficava em pé, pesando aí suas 2 toneladas fácil, fácil, fácil. Olha o estrago que ela podia fazer numa zunhada. Pense, vai mexer com ela. Também foi nessa época que você vai ter a expansão dos insetos e das aves. E essa ave que está aí na sua telinha é uma ave conhecida como ave terrorista. Prof, ela trabalha para a Al-Qaeda, não deixa as drogas. Pelo amor de Deus. É porque essa Satanás é conhecida como uma ave que provavelmente ela tinha hábitos de carnificina. Aparentemente, pelos estudos que dá para fazer com os fósseis,
dá pra você ter uma ideia de que quando ela atacava um outro animal, ela fazia por prazer. Pra você ter uma noção como ela era grande, ela conseguia pegar um cavalo com um bico. Você já imaginou pegar um cavalo com um bico, cara? Era o que ela podia fazer. Então, pelo que se percebe, né, com o tamanho dela, ela podia chegar ali a 2, 3 metros de altura. Ela pegava esses animais e quebrava eles no cacete. Pegava com o bico e ficava batendo a cabeça dele no chão, sabe? Pá! Uma ave muito mansa, né? Dá pra se criar em casa, logicamente, junto ali com seus pardais. E também foi no período paleógeno que surgiram os primatas. Olha a dica. P de paleógeno, P de primata. Pegou? Então, nada de ficar gritando aí, macaco! Não, isso é doido, tá? Toda vez que eu tô dando essa aula, meus alunos ficam gritando igual malucos. Macaco! Não tem nada a ver com macaco, tá? Pelo amor de Deus, não faça essa loucura. Também não cometa outra loucura de deixar de dar like aqui no vídeo da gente. Pelo amor de Deus, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações, deixar aquele comentário top e compartilhar essa aula com mais gente. Show? Vamos pra frente então. No período neógeno, esse período que sucede, que vem depois do paleógeno, ele não tem tantas mudanças. Basicamente, a fauna e flora dessa época é igual ao de hoje. Dá para ver alguns animais aí bem parecidos com os atuais. Você já tem ali, por exemplo, o que seria o parente do canguru, o que seria futuramente uma capivara, esse aqui seria o dragão de Komodo, ali o bom e velho Dodô, e você tem ali uma capivara indo embora, aqui algumas outras aves, alguns primatas, né, que lembram muito aqui lêmures, coisas assim. Você também tem aqui, isso aqui eu não sei o que lembra muito, seria uma mistura sei lá, de cachorro com zebra, zeçorro ou casebra, não sei, mas parece. Então, essa catitazinha que tá aí do lado são representações de animais que parecem muito com o que a gente tem hoje. Veja a parte arbórea também das árvores, não muda muito do neógeno pra cá. Além disso, é nessa época que surgem alguns animais que encantam os olhos das pessoas. Por exemplo, eu quando moleque gostava muito daquele Power Ranger que era o Mighty Morphin da Saban. Depois que a Disney botou a mão, destruiu o Power Rangers. Mas enquanto tava na mão do Saban, aquele primeiro dos dinossauros, né, que tinha um tiranossauro, triceratops, só que tinha alguns erros, né? Como eles chamavam de dinossauros, o tigre dente de sabre aparecia. Na minha cabeça, quando moleque, ele também era um dinossauro, porque ele era um dinossauro. O Pterodáctilo, quem já viu aí a aula de Era Mesozoica, percebeu também que é um erro. Ele é um réptil voador, mas dinossauro, nem pensar. E o mastodonte, então, esse aqui não é dinossauro nem aqui, nem no Satanás. Tem nada a ver. Mas esse cara tem algumas características. O tigre dente de sabre, ele era bem maior do que um leão, com mais ou menos uns 3 metros de comprimento. E as presas dele simplesmente chegavam a 18 centímetros de comprimento. E quando você olha do outro lado, você também tem gigantes que existiram nessa época. Tanto o mamute quanto o mastodonte. O mamute, eu digo que ele é mais feio. Esse capacete é muito feio. Ô, bicho feio. Meu Deus, me perdoa, mas é feio. E do outro lado você tem um mastodonte, né? Com suas presas mais elegantes, né? Não tem esse capacete. Os dois tinham um corpo peludo, mas o mamute você percebe que tem um corpo muito mais peludo. E aí, você chega também com o surgimento do Australopithecus. Aqui eu quero que você tome cuidado, tá? Quando muita gente olha para o Australopithecus, já está dizendo, olha, é um homem. Não. Australopithecus ainda é macaco, tá? Você que tá gritando macaco aí é macaco. Ainda é macaco. Só que ele já tem a forma de hominídeos, tá? Hominídeo. Então ele já tem realmente o aspecto de um homem, mas ainda é um macaco. Que aí ele começa a se expandir. Logicamente, a gente vai ver que a partir dele, do Australopithecus, vai vir depois o Homo habilis, que é dotado daquelas habilidades de montar ferramenta, de construir coisas. Depois vem o Homo erectus, que vai conseguir andar totalmente a 90 graus, né, com o chão. Seguido do Neandertal, com sua cabecinha de nós todos. Eu costumo dizer que a cabeça dele era tão grande, mas tão grande, que quando a esposa dele ia fazer carinho, fazia assim, ó, calma, meu amor, como se estivesse alisando uma mesa, de tão grande que era essa cabeça. Isso não era uma cabeça, tá? Isso era um pedaço de planeta. E, logicamente, depois, o Homo sapiens. Também, nesse período, você que gosta de tubarão, e que provavelmente já assistiu Mega Tubarão, que saiu em 2018, e, atualmente, né, no ano da gravação dessa aula, em 2023, Mega Tubarão 2, outro filme mais sem futuro do que o primeiro, você vai ter sim, cara, ele realmente existiu. Embora o filme ele exagere nossa, aquela marmota toda, o Megalodon existiu. Um tubarão, o maior tubarão que a gente teve, o maior peixe já registrado. Quem tá acompanhando aqui a playlist vai lembrar do Ducleosteus, que era um peixão aí de 10 metros de comprimento, mas o Megalodon fazia 20, tá? Só a cabecinha dele era do tamanho de um carro. O dente dele era tranquilamente maior do que minha mão. Era um tanque de guerra, um tubarão que ninguém conseguia fazer frente. Ele era, assim, um grande predador da sua época no ambiente marítimo. E olha, com o passar do tempo, com o esfriamento do planeta,
algumas plantas começaram a sofrer com isso, né? Nem toda planta é adaptada a ambiente frio. Só que o que que a gente percebe? Na época do neógeno, os campos começam a se expandir. Prof. Campos, sim. Gramíneas, elas têm uma grande facilidade de conseguir se espalhar, ainda que o ambiente seja frio. Elas não acabam retendo muita neve, então isso não pesa muito. Conseguem fazer fotossíntese e exigem poucos nutrientes para estar sobrevivendo comparado a árvores de grande porte. Bacana, né? E aí a gente chega no período que a gente tá, né? De 2 milhões de anos para cá, você e eu estamos vivendo no período quaternário. Então, se caísse na sua prova qual é a era e o período que você vive, a era é cenozoica e o período é quaternário. O que que acontece aqui, prof? Gente, vai ter aqui ciclos de eras do gelo. Prof, isso aqui eu tô lembrando do filme. Pois é, tem tudo a ver. Aquele filme, por incrível que pareça, ele não tá mentindo. Aqueles animais, teoricamente, podem sim ter sido contemporâneos facilmente. O mamute, que é o Manny, o tigre de sabe de Diego, e a preguiça, que lá o Cid, ele disse que é uma preguiça gigante, mas que infelizmente veio com defeito, não conseguiu crescer. E vocês vão lembrar que lá no primeiro filme tem um menininho, né? Tem um grupo de humanos. A gente só não sabe dizer se eram neandertais ou se já eram homo sapiens, né? Muito provavelmente eram neandertais por causa da proximidade do tempo. E aí, a gente vai ter essas marcas das eras do gelo. E é interessante saber disso porque, veja, a gente tem resquícios de era do gelo até hoje. Onde é que a gente tem muito gelo concentrado no nosso planeta? Polo Norte e Polo Sul. Eles surgiram principalmente por causa dessas glaciações que foram rolando com o tempo. E, logicamente, a grande marca do período quaternário é o surgimento do Homo sapiens, ou seja, eu e você. Para vocês terem uma noção como isso é recente, acredita-se que o Homo sapiens é de mais ou menos 300 mil anos para cá. É muito curtinho, tá? Muito curtinho mesmo. Se a gente fosse colocar num relógio de 24 horas, todas as eras geológicas, a gente teoricamente teria surgido nos últimos 30 segundos para encerrar o dia. Diga aí que massa. Faltando 30 segundos para acabar o dia, voa lá. Surgiu o ser humano. Quem diria? Então, na escala do tempo, a gente é muito, muito, muito recente. Óbvio, prof, mas cadê esses grandes mamíferos que a gente viu? Muito provavelmente entraram em extinção, não somente por causa das glaciações, mas também pela atividade humana. Os humanos caçavam para poder comer, para poder pegar a pele, por exemplo, se esquentar, e consequentemente foi levando à sua extinção, né? Que pena. E aí, como eu falei para vocês, esse filme realmente ele se inspira em algo que seria aqui a Era do Gelo, nesse caso. Bacana, né? De entender um pouquinho que o filme realmente ele não tá viajando muito. Os outros Eras do Gelo, sim, tá? Eles realmente dão uma viajada gigante. Mas esse primeiro, ele tem muito, muito a ver de verdade. E aí fica aquela pergunta, né? Será que quando virem o que a gente fez aqui na nossa época, o que que vão pensar de nós? Fica aí uma reflexão para vocês. Será que a gente tem feito mais bem ou mais mal do que os nossos ancestrais, né? Prof, eles mataram um monte de bichos, eles levaram a extinção. Sim. E quantos a gente tá provocando extinção nos nossos dias? Merece aí essa reflexão e, lógico, um macetezinho pra gente fechar com chave de ouro. Como é que eu faço para lembrar, prof, de paleógeno, neógeno e quaternário? É só se ligar no Pinóquio, né? P de paleógeno, N de neógeno e Qzinho de quaternário. Se aí ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Fica aqui um cheiro bem grande e até mais. Valeu!